Olá pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Não sei se estão me ouvindo. Não sei se estão me ouvindo. Eu acho que não estão me ouvindo, não sei. Não sei se estão me ouvindo aí. Eu vou tirar aqui o fone, talvez. Estão me ouvindo? Quem estiver me ouvindo, dá um ok para ver. Estão me ouvindo. Então, Bianca está dizendo que estão me ouvindo. Então, vamos só ajeitar aqui. Mundo a vocês que estão curtindo aqui as nossas lives. Deixa eu só ajeitar isso aqui, que isso aqui não tá legal. Estão me ouvindo, né? Eu não sei se tá gravando aqui. Eu botei para gravar aqui, mas não tá aparecendo que tá saindo o som. Mas vamos lá, vamos tentar. E a gente hoje, nós já fizemos uma live hoje. Nós já fizemos uma live hoje com a fisioterapeuta, mestre em ergonomia e especialista em fisioterapia do trabalho, a doutora Luciana Guzmão, hoje às 4 da tarde, foi muito legal, está disponível aí para vocês verem, tá? E eu queria primeiro, antes de chamar o doutor Rodrigo, dizer que convidar todos vocês para acompanharem o Sebrae nos nossos canais digitais, né? O Sebrae está preparado para receber as dúvidas de vocês, as dúvidas que o pequeno negócio, que o pequeno empreendedor, os micro e pequenas empresas precisam. Estamos lá, estamos disponíveis, o Sebrae está completamente disponível para vocês. Eu queria dizer também, então é sebraesergipe.com.br, tá? sebraesergipe.com.br, para vocês acompanharem lá o nosso portal. Tá saindo som aqui, agora eu já conferi que tá saindo som. Não é que eu não desconfio de vocês não, mas eu só fui aqui conferir. Então, sebraesergipe.com.br, gente. Lá onde vocês vão encontrar todos os nossos canais digitais, todos os acessos aos nossos canais digitais. WhatsApp, fale com um especialista, que é o chat direto com os especialistas do Sebrae. Você vai encontrar lá cursos online gratuitos que o Sebrae está disponibilizando. Você vai encontrar os downloads dos arquivos que o Sebrae está disponibilizando diariamente, arquivos com bases tributárias, com informações das MSPs que estão saindo, dicas, planilhas, apostilas, etc. e tal, para que vocês possam baixar para ajudar vocês, para ajudar o pequeno negócio, tá? Que mais que tem lá? Tem o acesso ao WhatsApp, tem o acesso ao Fale com Especialista, tem o telefone, tem o acesso aos cursos online. Então tem todos os canais de acesso. Portal do Empreendedor, se você quiser abrir um boleto, gerar o seu boleto para pagamento do DAS, etc. Bom, queria dizer também a vocês que tem um coraçãozinho aí no cantinho inferior do seu telefone. Então, por favor, quanto mais vocês carregarem e apertarem nesse... a Bianca está me falando aqui, tem um Resposta Sebrae. Obrigado, Bianca. Resposta Sebrae é sensacional, gente. Resposta Sebrae, vai lá no sebraesergipe.com.br que vocês conseguem acesso ao Sebrae Sergipe. Carrega aí no coraçãozinho, por favor. Quanto mais vocês carregarem aí no coraçãozinho, apertar, ficar segurando lá no coraçãozinho, mais o Instagram vai entender que essa live tá legal e mais ele vai chamar pessoas para participar com a gente. Bom, a gente está recebendo hoje, eu vou convidar aqui o professor Rodrigo. Deixa eu convidar ele aqui, peraí. Deixa eu encontrar ele aqui. O professor Rodrigo Dias, é com quem nós vamos conversar hoje. Deixa eu ver se eu encontro ele por aqui, porque às vezes o Facebook tá como é que se... Ih, agora parou, foi tudo aqui. O Facebook não, o Instagram tá muito cheio, né? E a gente, para encontrar as coisas aqui, eu queria pedir ao professor, que eu acho que ele está aí online. Se ele estiver online aí, ele pedir para participar, professor, porque eu não estou conseguindo achar o seu nome aqui. Então a gente vai falar hoje sobre atualização tributária para ME, PPI e MEI. É um assunto importantíssimo para você que é pequeno empreendedor, pequeno empresário, que está nos pequenos negócios aqui. Deixa eu ver se o professor consegue, se eu consigo achar o professor aqui. Ontem nós começamos uma live 3 vezes, porque o Facebook, o Instagram, eu imagino como é que tá louco, como é que tá de tanta gente acessando, tanta live ao mesmo tempo.
Então o Facebook, eu estou danado no Facebook, né? O Instagram aqui deve estar, eu não estou conseguindo chamar. Talvez eu precise que o professor chame aqui a gente. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui pelo Zap, porque eu não estou conseguindo chamar. Isso é coisa mesmo da tecnologia. Agora, deixa eu ver aqui se ele aqui agora. Vamos ver se o professor aparece aqui. Está aguardando chamar. Tem as coisas Olá, aí. boa Aí está o nosso noite. querido professor. Boa noite, professor. Como é que Tudo vai? Tudo em tranquilo? paz? Como é que estão as coisas? Queria dar as boas-vindas. Tudo bem aqui. Queria dar as boas-vindas ao professor Rodrigo. Dizer que nós já estamos aqui com a live pronta. As pessoas estão chegando, estão aparecendo para a gente começar a conversar sobre esse assunto que os pequenos negócios, os empreendedores estão loucos, querendo saber informações cada dia mais. Hoje de tarde nós tivemos uma live maravilhosa sobre saúde, né? Sobre saúde física e mental. As pessoas comentaram e falaram, e a gente está muito preocupado também com a saúde mental das pessoas, a saúde física, porque tem muita gente que está pirando, ficando em casa no home office. Mas vamos deixar de conversa. Eu queria dar as boas-vindas ao professor Rodrigo Dias Rosa, nosso querido companheiro aqui, consultor, que vai falar um pouquinho sobre a atualização tributária para ME, EPP e MEI. Professor, antes do senhor começar a falar sobre as resoluções que saíram agora, a resolução 152, a resolução 153, se eu pudesse fazer um apanhado, pequeno apanhadozinho para quem não está, para o empreendedor que está ligado aqui com a gente agora, quais são esses deveres que ele tem de pagamento de Simples Nacional, DAS, tem uma série de siglazinhas que eu queria, por favor, o professor fizesse só um apanhadozinho rápido sobre o que é que os pequenos empresários precisam fazer para pagar. Quais são os deveres, né? Os deveres, em primeiro lugar, dos pequenos empreendedores, professor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Quero agradecer ao convite do Sebrae, né? E com relação à parte tributária, existe um monte de sigla mesmo, que às vezes a gente fica até doido, né, Guzmão? De tanto sigla aqui, sigla aqui. E assim, para a gente dar um apanhado logo, a gente precisa entender o seguinte. As empresas, nós temos duas situações que temos, duas categorias que temos que separar. Uma que é tamanho de empresa e a outra é a forma de tributação. Então, o tamanho de empresa, de acordo com a Lei 123, que é a lei do Simples Nacional, nós temos uma microempresa, que é aquela que fatura até 360 mil ano calendário, e a empresa de pequeno porte é aquela que fatura acima de 360 mil até 4 milhões e 800. Isso é o tamanho de empresa. Dentro da microempresa está o MEI, que o MEI pode faturar até 81 mil. Então, nós temos microempresa, empresa de pequeno porte. Exato. Isso é tamanho de empresa. Só que as pessoas, muitas vezes, acabam confundindo, por tanta sigla que tem, entre tamanho de empresa com tipo de tributação. Tipo de tributação é a forma de pagar os seus tributos, os seus impostos. Então, o tipo de tributação que nós temos nas empresas aqui no Brasil hoje é lucro real, lucro presumido e Simples Nacional. Dentro do Simples Nacional, nós temos o MEI. Então, eu posso ter uma ME, que é uma microempresa, ela pode ser do Simples Nacional, ou ela também pode ser do lucro presumido, ou ela pode ser do lucro real. O empresário que faz essa escolha. Não necessariamente uma microempresa, ela é do Simples. Então, ela pode ser que não seja do Simples. Certo. Então, uma coisa é tamanho de empresa, outra coisa é o tipo de tributação. E no Simples Nacional, o nome, eu fico brincando que o nome só é simples no nome, né? O Simples não é tão simples assim. Nós temos 8 tributos dentro da guia de pagamento, que é o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS, COFINS, PIS/COFINS, o ICMS, que é de competência do Estado, mas vai numa guia só, o ISS e o famoso INSS patronal, que a gente chama de Contribuição Previdenciária Patronal, a gente chama de CPP. Então, esses tributos e o IPI, quando a empresa é indústria, se paga tudo em uma guia só. Quando a empresa é do lucro real e do lucro presumido, cada tributo desse é uma guia separada. Então, é um DARF para pagar o imposto de renda, outro DARF para pagar o PIS, outro DARF para pagar o COFINS. A mudança é somente o código.
E no caso do ICMS, é feita uma guia que vai pagar para o Estado e o ISS uma guia que paga para o município. No caso do Simples Nacional, o que é que acontece? Tudo isso é feito em uma única guia, esses tributos todos. Por isso o nome Simples Nacional. Então, uma coisa é tamanho de empresa, outra coisa é tipo de tributação. E nem sempre estar no Simples Nacional é a melhor opção. Tem que fazer um estudo tributário, que é o planejamento tributário, para ver se o meu negócio é melhor estar no Simples ou não. Se eu pago mais ou menos tributo se eu estiver no Simples Nacional. Não, é isso. Deu uma pausazinha no vídeo, não foi? Foi. Mas agora voltou. Mas ficou Pronto. claro? Tá. Ficou tranquilo? Não, eu acho que sim. Daqui a pouco a gente vai ver os comentários. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada nos comentários aqui e a gente vai pedir para as pessoas fazerem perguntas. A gente vai comentando os comentários, como diz o outro aqui. Mas vamos lá. Então, professor, eu vou passar agora, vou pedir para o senhor começar a explicar. Aí a primeira coisa que a gente colocou aqui no nosso roteiro é falar sobre a resolução 152 do Comitê Gestor, né? Houve aí uma prorrogação, eu não sei se eu estou no roteiro certo, acho que estou sim, na prorrogação do pagamento do Simples Nacional. Isso, só que o que acontece? Como eu falei que esses tributos todos estão em uma única guia, então essa prorrogação vai valer para as empresas que são do Simples Nacional. Então, a microempresa, a empresa de pequeno porte e o MEI, que está dentro do Simples Nacional, que optaram em ser simples, houve uma prorrogação com relação ao pagamento desse DAS. Só que tem que ter muito cuidado aí, Guzmão, pelo seguinte, quem está aí nos assistindo, que essa prorrogação é referente aos tributos federais. Lembre-se que eu falei há pouco 8 tributos. Dos 8 tributos, nós temos 2 que não é de competência da União, que é o ICMS, que é de competência do Estado, então do Estado de Sergipe, estamos aqui em Sergipe, e o ISS, que é de competência do seu município aí. Então, esses 2 tributos não foi prorrogado dentro do Simples Nacional. E essa prorrogação ficou como? Sempre o Simples Nacional ele vence no dia 20 do mês seguinte. Então, a competência março, então todas as vendas de março, se faz o pagamento dia 20 de abril. E aí foi postergado de 20 de abril para 20 de outubro. Então, o Simples Nacional, que venceria em 20 de abril, que é referente ao mês de março, foi jogado para o dia 20 de outubro. Já abril, que venceria dia 20 de maio, foi para 20 de novembro. E maio, que iria vencer dia 22 de junho, foi postergado para 21 de dezembro. Só que o senhor empresário tem que ter muito cuidado por uma coisa, fluxo de caixa. Sabe por quê? Quando vai começar a pagar isso lá dia 20 de outubro, só os tributos federais. É o que vai acontecer isso. 20 de outubro vai vencer o DAS de setembro. Quando chegar em novembro, vai vencer o DAS de outubro, mais o de abril, mais a primeira parcela do 13º salário. E quando chegar em dezembro, vai vencer 2 DAS, que vai ser o de novembro, o de maio e a segunda parcela do 13º salário. Ou seja, tem que ter cuidado com seu fluxo de caixa, porque não é isenção. Algumas pessoas estavam me perguntando se era isenção. É isso, exatamente. Não é isenção, é diferimento. O que é diferimento? É jogar para frente. Então, vai ter que ser pago de qualquer jeito. Só que sem multa e sem juros. Só que os tributos federais. Vamos frisar isso porque eu já escutei algumas pessoas que entraram em contato comigo dizendo o DAS foi postergado. Não. Postergado os tributos federais. As microempresas em Sergipe têm uma legislação que beneficia. Por quê? Porque no estado de Sergipe nós temos um decreto que diz que quando é microempresa, não paga ICMS dentro do Simples. Isso já é há muito tempo que já tem esse decreto. Então, para as empresas que são comércio e indústria, que tem um faturamento de até 360 mil, elas são isentas de ICMS dentro do Simples. Então, para essa sim, foi postergado tudo. Certo. Professor, deixa eu me permita tirar uma dúvida. Quando o senhor fala que são só os tributos federais que foram postergados, que foram colocados lá para outubro, novembro e dezembro. Vamos pegar o exemplo do MEI, que talvez seja até mais simples, ou que talvez tenha até mais MEIs aqui nos ouvindo, não sei. Mas, por exemplo, dia 20 de março, que já passou, hoje são 26, tinha um DAS para pagar. Isso, que venceu
né? Esse de 50, venceu o 20 de março, de 50 e... 50 que é 50 e poucos reais, do agora não me salário lembro. mínimo mais R$ 1 ou... 50 e tal. Me diga, vamos pegar, eu acho que tem gente que... Vamos ver se a gente tira essa dúvida. Esse DAS do 20 de março, ele foi zerado ou ele foi retirado só o que tinha era tributo federal, ele ficou Nenhum um pedacinho? nem outro. Quem não pagou está em atraso. Pronto. Está em atraso. Porque o que acontece? Perfeito. O que foi postergado é o DAS de março que vence em abril. Entendeu? Okay. Então, nós temos lá, certo. o salário é 1.045, né? Então tem o 5% dele, né? Que é justamente o valor. Sim. Mas se a empresa for comércio, se a empresa for de comércio, paga R$ 1 de ICMS. E se a empresa for serviço, R$ 5 de ICMS. Então é o carnê que é R$ 53 para quem é indústria ou comércio e para quem é serviço, 57. Certo. Então não foi esse que foi postergado, não. Porque esse do dia 20... Tá, o de 20 de março... Porque o de 20 de março é referente à competência fevereiro. Porque uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte, o que é que existe na contabilidade? Uma coisa é competência, outra coisa é caixa. Então nós temos regime de competência. O que é regime de competência? É tudo que aconteceu naquele mês. Então um exemplo bem claro aqui, sendo bem didático. Geralmente o salário das pessoas a gente paga no 5º dia útil. Mas no contra-cheque vem o quê? Salário do mês anterior. Então, e foi isso que aconteceu. Exatamente. Então, o DAS que vence no dia 20 de março, ele é referente ao mês de fevereiro. Então, por isso, tem que ser pago. Então, quem não pagou achando que ia prorrogar, que não sei o que, já está em débito. E tem que ter muito cuidado com isso, viu? Porque uma das exigências que tem na legislação, na Lei 123, é que, se permanecer por débito, pode ser excluído do Simples Nacional. Sim, porque os outros, o que nós temos nesse regime tributário, nós temos o seguinte: empresa do lucro real, ela não é excluída do lucro real porque tem débito. A empresa do lucro presumido, ela não é excluída porque tem débito, mas a empresa do Simples, sim. Então é uma exigência que tem que ter muito cuidado com relação a isso. Perfeito. Professor, e o de 20 de abril? De 20 de abril, ele vai vir para 20 de outubro. Ele vem... Tá, mas ele não paga, então. Não, ele vai pagar. Só que olha a confusão que gerou. Então, o comitê gestor ainda vai explicar como é que vai ser feito esse pagamento. Porque, quem é MEI, o que é que acontece? Não paga nem R$ 1 de ICMS. Então, o que foi postergado foi os R$ 52. Foram os federais. Porque o MEI, ele paga o quê? Ele só paga 5% do salário mínimo a título de INSS e R$ 5 de ISS se for serviço ou R$ 1 de ICMS se for comércio e indústria. Como só foi postergado o federal, então só foi postergado os R$ 52. Aí vai tirar uma guia de R$ 1. Tá. Entendeu? Aí, se o valor mínimo do DAS é R$10, olha que confusão que ficou. Se o valor mínimo é 10, então eu vou tirar uma guia de 10 antecipando 10 meses. Então, gerou para as empresas do ME, PP, que está lá no Simples, assim, que não é MEI, isso ainda se vai ser... Existe uma possibilidade de ser feito esse pagamento. Mas o MEI vai tirar um de R$1, então gerou algo que ficou, né? E aí no comitê gestor ele diz lá o quê? Que vai sair aí um ato declaratório explicando como é que vai ser feito isso. Então, porque gera uma certa confusão. Então, a mesma coisa o município, vai tirar uma guia só de R$5, então ainda não saiu nada nesse sentido de como vai ser essa paralisação, como vai ser essa operacionalização. O que pode acontecer aí, que está tendo movimento, é tentando também jogar para frente os tributos municipais e o estadual. Porém, né, não tem decisão nenhuma ainda até agora. Perfeito. Professor, sobre essa resolução 152, o que é que a gente tem mais a explicar para os nossos empreendedores? Somente, assim... A questão é ficarem atentos com relação a essa explicação e cuidado com o fluxo de caixa. Então, quem é MEI, cuidado aí. Né? Na verdade, é o seguinte, quem é MEI não quer dizer que não precisa... Não, ele postergou, mas se você quiser tirar a guia, você paga. Certo? Então, você paga. Exato. Então, assim, a situação vai depender de cada um, como é que está o seu fôlego de caixa aí também, né? Então, lembrando que foi para 20 de outubro, 20 de novembro 21 de dezembro. E 21 de dezembro. Confere, professor? Agora, isso vem junto com as de dezembro, outubro, novembro, dezembro. Isso. Ou seja, vai ter dois para pagar. Mais o 13º salário, dia 30 de novembro, a primeira parcela.
E dia 20 de dezembro, a segunda parcela. Então, segunda parcela dia 20 de dezembro e dia 21 o carnê do Simples Nacional. 2 carnês do Simples, né? Portanto, não houve isenção. Você que tem seu pagamento mensal ou das mensal não foi isento, você não foi, como é que a gente fala? Liberado esse pagamento. Não foi nada disso. Esse pagamento existe ainda, ele só foi empurrado para mais para frente. Isso, não é isso, professor? Não, Falei isso besteira, mesmo. não? Quando acabar essa live aqui, eu já vou dar aula desse negócio. Priscila tá perguntando aí sobre a declaração do MEI, a gente fala já sobre isso, viu, Priscila? Exatamente. Já tem uma umas turma perguntas aqui. aí. Deixa eu dar uma olhada enquanto a gente passa. Já tem aqui, ó. O pessoal de Itabaiana está assistindo. Deixa eu ver mais aqui. O Humberto está dizendo parabéns ao Sergipe, porque as lives estão perfeitas, obrigado. Daqui a pouco a gente já vai ver aqui. Esse pagamento postergado é opcional. Esse pagamento postergado é opcional. Isso, não é obrigatório, não. Você pode. Lembre só o seguinte: tu acha que o governo vai dizer você é obrigado a você me pagar depois? Então, certo, é opção. Exato. Né? Então, se quiser ir lá gerar o dado, gera e paga. Porque problema. o que acontece? Foi postergar. O que aconteceu? Ele foi prorrogado a data de vencimento. Só foi isso. Quiser pagar antecipadamente, não tem problema. O governo vai até querer mesmo que faça antecipadamente, né? Pois é, exatamente. Olha, para você que está chegando agora, você que entrou agora na nossa live, a gente está com o professor Rodrigo Dias Rosa aqui, falando sobre a atualização tributária para as ME, PP e MEI. A gente acabou de falar agora sobre a resolução 152 do Comitê Gestor, com essa prorrogação aí do pagamento dos tributos federais. É importante isso, o professor foi bem claro que não é uma isenção, é uma prorrogação, é uma postergação do pagamento. Aprender essa nova com o professor agora. Vamos lá, vamos passar para o segundo tema, professor, sobre o diferimento do FGTS. Essas lives estão me deixando maluco, eu estou fazendo um dicionário agora de palavras bonitas. A doutora hoje de tarde falou tanto da palavra bonita que eu já aprendi um monte de palavra nova. Já aprendi agora diferimento do FGTS. Claro, eu conhecia a palavra, mas o termo diferimento do FGTS é bonito de falar. Professor, é a resolução 153. A resolução 153, ela fala sobre o prazo das declarações, né? Então é outra coisa. Então vamos falar primeiro sobre o diferimento do recolhimento do FGTS. Pronto. O que aconteceu foi o seguinte: foi feita a medida provisória 927, que essa medida provisória gerou uma certa polêmica porque ela fala de várias situações com relação às medidas trabalhistas, né? Desde relações de trabalho, teletrabalho, várias situações ela fala. E entre elas, né, essa medida provisória foi a que gerou uma certa confusão, que depois, no outro dia, já houve revogação do artigo dela, que era o artigo que falava sobre dar licença de 4 meses, né, sem remuneração, mas a gente vai se atentar somente ao FGTS que ela fala. O que acontece? Essa medida fala que também foi diferido, ou seja, jogado para frente, a mesma coisa que aconteceu com o Simples Nacional, foi diferido o pagamento do FGTS. Não é que está isento de pagar FGTS do funcionário não também, viu? Então, o mesmo período, março, abril e maio. Só que essa medida provisória ela veio diferente. Como foi que ela veio? Lá, a do Simples Nacional, ela só vai atender quem é do Simples. Essa daqui, ela vai atender todo tipo de empresa que eu falei no início. Lucro real, lucro presumido, Simples Nacional. Todo, inclusive, quem o MEI que tenha funcionário. Então, o FGTS do funcionário, referente aos meses de março, abril e maio. Então, março que iria vencer em abril. Abril que venceria em maio. E maio que venceria em junho. Ele também foi postergado, podendo ser jogado, então, no caso, postergado, jogar para frente. Só que é um pouco diferente do Simples, porque lá no Simples a gente falou o quê? Que o pagamento todo é lá na frente, só do tributo federal. Aqui não. Aqui você pode fazer de forma parcelada. Então, além de ser jogado lá para frente, você pode parcelar. Então, você pode pegar esses valores e parcelar em 6 parcelas mensais. Também não é obrigatório não, certo? Tanto que a lei diz assim, poderá ser realizado o parcelamento. Quem não quiser, porque sempre o FGTS ele vence no dia 7 do mês seguinte. Então, o que acontece? E o primeiro pagamento passa a ser em julho de 2020. Então, as 6 parcelas... Julho.
Então, a partir de julho seria parcelado o FGTS referente aos meses de março, abril e maio. Só que tem que ter um cuidado aqui, viu? Porque ele diz de forma parcelada, desde que seja declarado, ou seja, que seu contador faça aquela declaração mensal. Tem que fazer a declaração Certo. mensal, dizendo quanto tem de funcionário, quanto tem de FGTS. Certo. Se não tiver declarado, não tem direito ao benefício, que é o do parcelamento. Ok. E aí, se não foi declarado, automaticamente vai ser considerado tributo em atraso, se vai pagar multa, juros, a legislação. Então não é simplesmente, eu vou parcelar e acabou. Não, eu tenho que fazer, tem todo um procedimento para ser feito para poder entrar nesse parcelamento. Né? Isso mesmo. Tem que fazer, que é justamente fazer as declarações, que são as declarações que já está acostumado a fazer, que o contador sempre faz, né? Porque mesmo quem é MEI, que tem funcionário, tem que fazer declarações mensais dizendo, então essa tem que estar declarada. E aí, a medida provisória, ela fala que isso tem que estar declarado até dia 20 de junho. E tem algo aqui interessante, que pode ser que tenha algum empresário aqui que tenha sua empregada doméstica. Isso também vale para a empregada doméstica. O FGTS... Hoje eu tive uma pergunta. Desculpa, professor, lhe interromper. Hoje teve uma pergunta no WhatsApp do Sebrae sobre isso. Por favor, me responda isso. A empregada doméstica também faz jus a essa parte em si de fazer o parcelamento também. A mesma forma, 6 parcelas, tudinho e tal, certo? Você faz a sua declaração lá e você pode fazer a partir de julho, né? A partir de julho de 2020, você parcela em 6 meses, em 6 parcelas mensais. Para efeito de pesquisa, isso foi na MP 927 de 2020, que ela foi de 22 de março. 22 de março de 2020, exatamente. Então, diga. E uma coisa interessante que ele fala o seguinte na própria MP é que, independentemente do número de funcionários que a empresa tenha, porque às vezes o pessoal estava muito perguntando, Rodrigo, eu só tenho 2 funcionários, eu posso fazer? Eu só tenho um funcionário, eu posso fazer o parcelamento? Pode, porque a própria MP diz que, independentemente do número de um funcionário, independentemente do regime de tributação, por isso que você que é MEI pode fazer, você que é lucro real pode fazer, quem é Simples Nacional também pode fazer, qualquer, independentemente também da natureza jurídica que a empresa tem, então dos seus KNAI lá, com a atividade que ela faz, se é indústria, comércio, serviço, pouco importa, e também, independentemente de adesão prévia, ela pode fazer esse parcelamento do FGTS. Só lembrando que tem que ter a declaração lá, porque esse é o único fazer a declaração. Então é um cuidado que tem que ter com relação a isso. Professor, com relação à rescisão de contrato. No caso... pode falar. Rescisão de contrato. Não, com relação à rescisão de contrato, se tiver parcela vencida de FGTS, alguma coisa, isso lá o cara pode dizer assim, não vou pagar agora, vou pagar lá na frente. Como é que ficou a parte de rescisão do contrato? No caso, se houver a rescisão do contrato e ele tinha feito essa adesão ao parcelamento, esse valor ele vai ter que pagar, não vai poder parcelar não. Certo? É tanto que a MP ele fala que no caso de rescisão de contrato, a suspensão vai ser resolvida, ou seja, o empregado ficará obrigado a recolher os valores correspondentes sem multa e sem juros. Certo? Os valores que tem a pagar. Olha, sim. Certo, perfeito. Eu tô vendo a interação aqui da turma, tá bem. O Hélio pergunta assim, quem tem um terreno e tem um morador, pode fazer também? Pode fazer também o que? Deve ser o FGTS, pode fazer? Do funcionário dele, provavelmente? Deve ser nesse sentido. Deve ser nesse sentido, deve ser um funcionário dele, né? Deve ser. Acredito. Na verdade, o que acontece? Na lei ela não fala isso, entendeu? Ela não fala quem tem um... Mas se ela se estende, saiu uma resolução da Caixa, se ela se estende para o empregado doméstico, provavelmente também ele possa ter direito a isso daí também. Certo. O Rodrigo está perguntando aqui, a Bianca está falando parcelamento do FGTS, a Karina pergunta o número da MP 927, Karina, MP 927/20. O que mais que eu tenho aqui para a gente passar para o próximo assunto?
Tem o Guima está perguntando aqui, é verdade que o MEI pode fazer declaração anual até 30 de junho? A gente ia chegar nisso, né, Vamos professor? chegar Mas nisso. eu já li a Vamos pergunta. chegar nisso, que a gente já vai já resolução 153. nesse assunto. É isso que a gente vai passar agora. Professor, com relação a MP 927, mais alguma Não, coisa? na parte de FGTS é somente isso. Tem outras questões que são mais questões trabalhistas, né? E aí, Sim. as questões trabalhistas tem o teletrabalho, outras questões que senão, se a gente for comentar, vai fugir da parte de tributária aqui pra gente, né? Então, só recapitulando aqui, que o FGTS, o pagamento de março, abril e maio foi diferido, né, professor? Foi colocado mais para frente e que pode dividir em 6 parcelas, desde que tenha, me lembre aí, que haja a professor, declaração dizendo os valores que está devendo de FGTS. E aí pode parcelar sem juros e sem multa, viu? Que é outro, não é parcelar com multa e juros não, certo? Foi feito parcelamento. Só que olha o que acontece, Guzmão, que interessante. Você vai parcelar, vai jogar para frente o Simples Nacional, mas o isso que eu ia falar agora. Mas chegando o 13º salário, primeira parcela, 13º salário, segunda parcela, como é que vai ficar esse caixa lá no final? É verdade, tá? As empresas têm que dar muita volta para conseguir resolver isso aí, e o governo vai ter que ajudar também um pouquinho, ver como é que faz isso mais na frente. Olha, a Sofia Guedes está dizendo, cheguei, seja bem-vinda, Sofia. Nós estamos falando aqui sobre atualização tributária para ME, EPP e MEI, com o professor Rodrigo Dias Rosa. Professor, podemos passar para o próximo assunto? Sim. Vamos para que o pessoal está perguntando agora muito aí da declaração, né? Então vamos para 153, né? Resolução 153, de 25 de março de 2020, professor. Isso, essa resolução foi de ontem, né? Ela fala o que acontece. As empresas, aqui são a microempresa, empresa pequeno porte dentro do Simples Nacional, elas têm que mandar uma declaração chamada DEFIS, que é a Declaração de Informações Socioeconômica e Fiscal. Popularmente, eu posso dizer assim, seria a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, vamos dizer assim. Certo? Uma declaração anual. Okay. E essa declaração, ela foi postergada ao data de envio dela. Então, ela foi jogada para o dia 30 de junho. E aí, essa declaração são aquelas microempresas e empresas de pequeno porte. Então, aquela que a gente comentou no início, recapitulando, aquelas que faturam até 360 mil, que não é MEI. Isso não vale para o MEI, certo? Esse aqui não vale para o MEI. E não vale para o MEI, essa aqui. Essa declaração não é do MEI. O MEI manda outra declaração, que é a declaração das NC-MEI, que é a Declaração Anual Simplificada no Microempreendedor Individual, que essa declaração era até 31 de maio. Essa declaração também foi postergada. Então, houve postergação das duas declarações. Uma que é para MEPP e a outra para o MEI. Então, essa declaração, que é o que o pessoal estava perguntando aí, é verdade que foi postergado? Sim, foi postergado sim, até 30 de junho, que é aquela declaração, né, que vocês fazem anualmente, dizendo quanto foi que faturou no ano, né, se teve empregado, se não teve. Sim, junta as notas todas, faz a soma. O caderno do MEI, né, que nós temos no Sebrae, que o pessoal preenche o cadernozinho e traz para a gente. Então, essa declaração também foi sim postergada para dia 30 de junho. Certo, então, peraí. Já que a gente está na 153, Cleia está perguntando, quem é prestador de serviços, como fica o DAS? A gente falou no comecinho, professor, a gente dá para fazer questão do DAS, o pagamento do ISS ficará como? O pessoal perguntando daquele primeiro nosso assunto. Dá para a gente fazer um resumo rapidinho do pagamento do DAS? Então, o que acontece? Para a gente passar para o próximo assunto. Hoje, né, com relação ao DAS, o Comitê Gestor do Simples Nacional disse que vai sair ainda um ato declaratório dizendo como vai ser feito esse pagamento. Porque até agora, né, não saiu, só saiu a postergação, e nessa postergação que saiu, não está dizendo como é que vai ser feito essa declaração. Então, por isso, tem que aguardar, vamos dizer assim, cenas dos próximos capítulos, porque cada dia aparece uma coisa nova. Quando eu estou lendo um negócio, daqui a pouco aparece outro, e eu já estou desatualizado com 10 minutos, e aí acaba, né, gerando muita... Nós estamos com muita mudança, então a novela está rodando muito rápido, vamos dizer assim, os capítulos. Então, cenas do próximo capítulo, como é que vai ser feito. Então, se está tendo um movimento para ver se os municípios também postergam, então, eu não sei de qual cidade ela é, se é de Aracaju, se é de... não diz. Não disse aqui. Então, até então, vai sair uma norma dizendo como vai ser feito essa declaração, como é que vai ser feito esse DAS. Alguns estão dizendo que vai ser um DAS avulso,
outros, mas só que não tem nada oficial. Sim. Então, como não tem nada oficial, eu prefiro me resguardar e não falar, certo? Porque já aconteceu várias vezes de a gente ver uma questão e depois, quando sai a legislação, muda um artigo, muda aquilo, então publicou diferente do que estava, né, na minuta, vamos dizer assim. Ela é de Lagarto, eu tá falando aqui, Cleia, tá falando de Lagarto. Tem que ver aí com o município, se o município fez, se aderiu também a esse diferimento. Lembrando que não é, eu vou bater bem nessa tecla, professor, que não é isenção, né? Só atrasou um pouquinho, empurrou um pouquinho para o pagamento ser mais para frente. Isso né? mesmo. Professor, a gente falou da resolução 152, a gente já falou da resolução 153, já falou do diferimento do recolhimento do FGTS, agora vamos para Sergipe, vamos para as notícias tributárias de Sergipe, agora coisa mais local. A gente tá, muito obrigado, a Cleia está agradecendo aqui. Nada, Cleia, continua aí, não sai não. Chama aí, chama o pessoal. Fica aí que a live chama tá boa. Pessoal, né? Chama a gente, aperta o coraçãozinho. A professora está tomando água, vou tomar a minha já também. A professora hoje, a doutora Luciana hoje disse, tomem água, levantem, não trabalhem demais. Vamos lá. Vamos passar para o Notícias Tributárias do Estado de Sergipe, professor. Essas obrigações que a gente tem falado muito agora, eu queria que o senhor começasse a comentar sobre isso, porque tem muita coisa de parcelamento, transporte de mercadoria, prazo. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, essa coisa mais Sergipe, mais relacionada com a Cefaz, né? Por exemplo. Então, aqui a Cefaz Sergipe se pronunciou que existia muito um questionamento se o Estado de Sergipe também ia postergar os seus impostos, se ia postergar o ICMS, se as declarações que são enviadas mensalmente, com aquelas empresas, como eu falei, que são do lucro real e lucro presumido, que tem que mandar SPED fiscal, tem que mandar várias declarações mensais, e aí se foi postergado ou não o pagamento ou essas declarações que devem ser enviadas mensalmente. E aí o Estado de Sergipe se pronunciou ontem, então foi publicado ontem, dia 25 de março. Quem quiser anotar aí o decreto número 40566, né, o decreto ele foi feito dia 24 de março e foi publicado ontem, que ele fala que ele altera a legislação tributária, só que ele começa assim, ó, altera excepcionalmente, certo? Ele começa assim, altera excepcionalmente a legislação tributária do Estado referente ao cumprimento de algumas obrigações tributárias e acessórias. Então, por causa do coronavírus. Então, nós estamos com... Esse decreto saiu, depois saiu aquele outro decreto que postergou para 17 de abril, né, o estado de pessoal ficar fechado, a gente não vai falar sobre ele. Exato. Mas é o que acontece. As declarações foram postergadas? Sim, certo? Foi postergada. Só que tem que ter cuidado, porque o decreto ele diz assim, a declaração que tem que ser enviada mensalmente para a Cefaz, ela foi postergada durante o prazo de 90 dias, mas ela não foi postergada por 90 dias. Ela foi postergada por um prazo em dobro. Olhe como está a redação. Vamos lá, então, o que acontece? Vamos lá para o pessoal entender isso aí. Você tem um processo com a Cefaz que tem que ter um prazo de defesa de 15 dias. Seu prazo agora é 30. Eu tenho que mandar uma declaração que o prazo é 15 dias do mês subsequente. Então, estou em abril, o prazo é até 15 do mês seguinte. Passa a ser dia 30. Porque a redação do jeito que foi feita está bem assim. Foi postergada durante o prazo de o prazo em dobro durante 90 dias. Então, do jeito que está o texto, dá a entender, sem querer, que foi tudo postergado por 90 dias, mas não foi por 90 dias. O prazo, se eu tinha o prazo de mandar a declaração de 15 dias, o prazo agora é 30. Então, tem que ter esse cuidado, certo? E por quanto tempo vai valer a declaração em dobro? Olha que coisa interessante. Por quanto tempo vai valer a declaração em dobro? Pelo prazo de 90 dias. Então, durante 90 dias, eu tenho prazo em dobro. Tanto para fazer defesa, então, eu tenho atendido muitos MEIs que estão com processo, a Cefaz com processo, aproveitando o momento aqui, dizer que cuidado que quando você compra mercadoria fora do estado, você tem que pagar o ICMS diferencial de alíquota, e às vezes não pagam, então tenho visto até MEI com 80 mil de auto-inflação. E aí você tem defesa, né? Um MEI fatura até 81 mil ao ano, recebe uma auto-inflação de 80 mil, né? Eu recebi uma multa agora de 80 mil reais. Assim, né? Então o que acontece? Aí tem o prazo de fazer defesa, se o prazo é 15 dias, passa a ser, né,
30. Eu tenho que mandar uma declaração mensal. Aí essa declaração que eu mando, se até o dia 15 do mês seguinte, ele passa a ser até o dia 30 do mês seguinte. Então, o prazo foi em dobro. Não quer dizer que foi pelos 90 dias. Certo. E aí, uma pergunta que todo mundo que fez era o seguinte, que chegou a fazer, me fez também, era: foi postergado as declarações e os impostos, o ICMS foi postergado? Não. Então a resposta é não. Certo. O artigo 2º deixa bem claro lá: não postergou a obrigação principal. O que é a obrigação principal? Pagar o imposto. Então o Estado de Sergipe já se pronunciou dizendo que não vai postergar o ICMS. Entrando dessa forma, se a gente for lá para o MEI, provavelmente também não vai postergar aquele R$1 lá, né? Provavelmente, Ele já se exatamente. pronunciou aqui dizendo assim, então se vai para lá também. Então quero ver como é que vai tirar aquela guia lá, né, de R$1, né? Ô, professor, quem tem parcelamento, aquele parcelamento que se faz dos débitos na Cefaz, eu já tinha um parcelamento. Aí, porque como está prorrogando tudo, aí o cara vai pensar assim: não, eu tinha um parcelamento, então eu também não vou pagar esse mês, vai empurrar esse mês, não vou pagar. Se eu atrasar, vai cancelar esse parcelamento, eu vou pagar multa. Como é que faz com os parcelamentos normais que já existiam? Então, durante o prazo de 90 dias, que é o prazo que está valendo essa lei, o atraso que você tiver lá do parcelamento, você não vai perder o parcelamento. Então, só durante esse prazo de 90 dias. Então, se lá o parcelamento dizia que se você atrasasse 2 parcelas, seria cancelado. Sim. Durante os 90 dias, não está valendo aquela resolução lá, aquela legislação que dizia do parcelamento. Então, é um cuidado, certo? Só que esse atraso é só durante o prazo de 90 dias. Quero deixar bem claro aqui para o pessoal não passar de 90 dias e depois... Olha outra situação, ó. O Estado, o governo federal, o Simples Nacional, postergou, o FGTS posterga e aqui o parcelamento chega a postergar, deixar você atrasar, né? Na verdade, não é nem para postergar, deixa você atrasar. Junta tudo isso, como é que eu vou pagar essas contas mais na frente? Lá na frente, exatamente. E pior é quando você não consegue ter receita, por esses dias aí, é que vai piorar e o empreendedor vai ter que ser muita cabeça fria, né? E pensar, e o Rafael Demetrios falava na live de ontem, se reinvente, crie novos projetos, novos produtos. Ô, professor, só para falar sobre esse decreto, as pessoas anotarem aí, é o 40566, não é isso? De 24 de março. 40566 de 24 de março de 2020. Ele foi publicado no dia 25, publicado ontem. Confere, isso mesmo. Deixa eu te fazer outra pergunta. A Michelle está dizendo aqui, uma bola de neve. É uma bola de neve mesmo. Professor, você falou aí que recebe muito, que tem clientes que compram mercadorias fora. Com relação ao transporte, tem os postos fiscais, né, que o caminhão para dar o visto, fica lá a mercadoria e tal. A transporte de mercadoria continua parando normalmente, a fiscalização continua para dar o visto na nota. Então, de acordo com esse decreto, o que acontece? Se a mercadoria estiver só transacionando por Sergipe, ou seja, ela só vai passar por Sergipe, ela não vai ficar em Sergipe. A mercadoria está vindo de São Paulo, passa em Sergipe e vai entregar em Alagoas. Não se faz necessário parar no posto fiscal. Então, porque ela só está passando. Se a mercadoria for destinada a Sergipe, algum contribuinte de Sergipe, aí sim tem que parar. Só que tem outro detalhezinho também na legislação. Se quem estiver transportando essa mercadoria for um transportador que esteja credenciado na Cefaz, então na Cefaz Sergipe, ele pode fazer a entrega tanto fora como dentro do estado e não precisa dar o visto. Então a primeira regra é a seguinte: só precisa dar o visto se o transporte da mercadoria vir para algum estabelecimento dentro de Sergipe. Certo? Essa é a primeira regra. Se estiver só passando por Sergipe, não precisa carimbar. Agora, quando é que vem para alguém de Sergipe, não precisa ter o visto? Se a transportadora tiver cadastro na Cefaz, for credenciada. For credenciada. Então, se a transportadora for credenciada, não precisa parar para dar o visto passar nas notas fiscais. E é porque hoje em dia, Guzmão, né, e o pessoal que está aqui nos assistindo, nós temos várias formas de fazer fiscalização. Nós temos o que a gente chama de SPED, que é Sistema Público de Escrituração Digital, onde tudo é digital.
Então, muitas vezes, consegue Sim. saber por onde vai a mercadoria, por onde passou, quem comprou, tudinho, porque nossa vida toda é Exato. digital, é nota fiscal eletrônica, né? Não, hoje a Receita Federal, o cara viaja para... Hoje não, que ninguém está viajando. Mas quando se viajava, antigamente, né? Quando a gente viajava para o exterior antigamente, vamos dizer assim, que você comprava lá no cartão de crédito, a Receita sabe que você comprou e não adianta você ficar, não comprei nada, e tá lá o seu cartão de crédito cheio de compra, né? Vamos lá, professor, alguma coisa a mais sobre... Tem um prazo maior para a prorrogação do que 90 dias? Não, né? Tem sim. Então, tem. Tem? O que é que acontece? Como é que é O isso? decreto, ele fala o prazo de 90 dias para essas situações que a gente comentou. Agora, também tem um prazo, que é o prazo bem maior, que é o prazo de até 120 dias. Que é o quê? Que é a inclusão do cadastro de inaptidão. O que acontece? Quando você compra a mercadoria, você tem que ter inscrição estadual se você for comércio ou indústria. E essa mercadoria que você compra, se você for comércio ou indústria, você tem que ter a inscrição estadual no estado. E um dos motivos que você pode não ter é você não declarar, não fazer declaração e sua inscrição estadual ela passa a ser inapta, que a gente chama. Se eu tenho débito com o estado, também eu posso ser inapto. Então, o que acontece? Existem várias situações que faz com que a empresa tenha sua inscrição estadual inapta. E quando ela é inapta, você não consegue comprar. Porque quando o fornecedor emite a nota fiscal para você, no cadastro diz que essa inscrição estadual está inapta, ele não deixa emitir a nota fiscal eletrônica. E ele bloqueia. Então, Ok. essa inclusão no cadastro de inaptidão que é feito pela Cefaz foi suspenso pelo prazo de 120 dias. Então, esse é um prazo que está maior do que os 90, que é justamente nessa situação. Outro prazo também é que a Cefaz ela tem um convênio no sistema de proteção de crédito, né? E o que é o CADIM e tal. Quando você tem débito, ela vai lá e negativa. Então, você não consegue pegar empréstimo no banco, não consegue fazer algumas operações, porque ela negativou. Nesse caso também, não vai ter nenhuma negativação durante esse prazo de 120 dias, também ficou suspenso. Outra situação Perfeito. também, que o próprio decreto fala, é que também durante o prazo de 120 dias vai ficar suspenso o ajuizamento de ação de execução fiscal. Então, as ações de execução fiscal, né, de penhora de bens, toda essa parte, ela também fica suspenso durante o prazo de 120 dias. Então, não vai ter nenhum processo por parte da Cefaz para tomar seu bem, tal, essas coisas assim. Só tem uma exceção nesse prazo no caso de execução. Se o prazo estiver vencendo o tributo, que a gente fala, tiver prazo de prescrição, aí sim ele pode entrar com ação. Certo? Porque senão ele vai perder o direito de cobrar. E aí, esse é o caso mais excepcional que se tenha. Vamos dizer assim, uma exceção da exceção. Né? Então durante o prazo de 120 dias, não vai ser ajuizada nenhuma ação ou execução fiscal por parte do Estado referente aos seus tributos. Exceto se for, né, como eu falei, se for para interromper, né, a prescrição do crédito. Então, interromper quando a gente traz para a pessoa física, vamos trazer muito para a pessoa física, vamos dizer que o prazo de cobrança é 5 anos lá do SPC. Aí se eu tenho que cobrar até 5 anos, né? Certo. Então, se eu for cobrar depois de 5 anos, eu não posso cobrar. Então, a mesma coisa, se tiver perto do prazo de vencer, o Estado pode cobrar, mesmo no prazo de 120 dias de suspensão, para que ele não perca o direito de cobrar aquele imposto. Perfeito. Professor, a gente está chegando ao final, tem 50 minutos já praticamente Rapidão, de live. hein? O tempo passa muito rápido. O Instagram derruba a gente se der 1 hora. Eu quero fazer um resumo rapidinho aqui. Não é? Eu quero dizer, pessoal, que nós estamos tentando gravar as lives, porque o Instagram ele deixa as lives disponíveis, depois ele retira. A gente está tentando capturar essas lives para publicar depois. Então, as que passaram, a do Rafael, infelizmente, a gente não conseguiu. Eu estou tentando gravar de hoje de tarde, tentando recuperar esse arquivo, tá? Essa do professor também vou tentar recuperar. Mas eu quero dizer que tem vídeos do professor Rodrigo lá no nosso canal do YouTube. Então, sebraesergipe.com.br, você vai no site, desce,
vai subindo ou vai descendo, cada um diz de um jeito, eu digo subindo, outros dizem descendo. Vai lá para baixo do site, que tem lá a playlist, tem a nossa playlist lá, com vários vídeos. Quase todo dia eu estou subindo vídeo novo, acho que hoje eu subi mais um do professor, tem lá uns 3 ou 4. Ele está sempre, até aproveitar em público aqui, em nome do Sebrae, agradecer ao professor por esses vídeos, essa contribuição maravilhosa que ele está nos dando. Professor, vamos fazer um resumo geral. Nós falamos sobre a resolução 152, falamos sobre a resolução 153, falamos sobre o diferimento do recolhimento do FGTS e nós demos algumas notícias tributárias do Estado do Sergipe, por exemplo, sobre o decreto 40566 do dia 24 de março. Eu queria que o senhor fizesse um resumo, porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Então, vamos resumando o resumão, vamos lá. Senhor, o DAS do Simples Nacional, referente aos meses de, vamos dizer, o vencimento, que iria vencer 20 de abril, 20 de maio e 22 de junho, foi jogado para frente somente os tributos federais para 20 de outubro, 20 de novembro e 20 de dezembro. Essa foi a primeira notícia. Outra notícia que nós temos, lembrando que são os tributos federais, certo? Outra notícia é que a declaração anual, que é feita pelas microempresas, empresas de pequeno porte do Simples Nacional e pelo MEI, que é a DEFIS e o DASN, também foi postergado para o dia 30 de junho. Então, essas declarações vão ser feitas dia 30 de junho. O FGTS, referente ao mês de março, abril e maio, que iria vencer dia 7 de março, 7 de abril e 7 de maio, existe a possibilidade de fazer o parcelamento dele em até 6 parcelas mensais, sem cobrança de multa e de juros, sem nenhuma cobrança dessa, sendo que a primeira parcela começa dia 7 de julho. Então, o parcela lá para frente pode parcelar até 6 meses, 6 parcelas mensais. E, no caso do Estado de Sergipe, as declarações para o Estado de Sergipe também foram postergadas para o prazo em dobro, certo? Não é postergada por 90 dias, não. Postergada para o prazo em dobro, porém, o Estado se pronunciou que o imposto terá que pagar. Então, terá que sim pagar o ICMS. Então, você MEI que compra o ICMS mercadoria fora do Estado, tem que pagar o ICMS que vence lá no dia 25, que é o diferencial de alíquota, tudo isso. Não foi postergado o imposto. Então, bem resumindo aqui, foram essas notícias que nós trabalhamos aqui nessa live. Perfeito. Professor, então, lembrando a todos, vou lembrar mais uma vez, não é isenção, tá? Só empurrou um pouquinho, o professor usou um monte de termo bonito aí, diferimento do FGTS, postergou e tal, acho bonito. Tô brincando, mas para a gente poder não ficar... Senão a gente vai pirar a cabeça, vai. Então, professor, eu queria, em nome do Sebrae, agradecer por essa live, pela sua participação, pelos vídeos que o senhor tem nos enviado. Então, agradecer imenso. Hélio fez uma pergunta sobre o ISS. Espera aí, dá tempo ainda? Hélio, em relação ao ISS, tem alguma mudança? Eu já falei já que por enquanto não houve nenhuma movimentação por parte, né? Até agora não foi publicado nada, mas está tendo movimento aí para tentar também postergar o ISS. Mas o ISS é de competência do município, então cada município terá que tomar a sua decisão. Perfeito. Eu queria dizer a vocês, eu queria convidar antes de acabar, amanhã, sexta-feira, a live de amanhã, às 17 horas, é com a doutora Deise Coelho. Daqui a pouco eu vou postar lá no Instagram do Sebrae, com a professora Deise Coelho, é sobre cláusulas trabalhistas durante a quarentena, durante o Covid-19. Professor, muito obrigado. Em nome do Sebrae, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer a todos os participantes, a todo mundo que aí comentou, que apertou lá no coraçãozinho, agradecer a vocês e que acompanhem o Sebrae. O Sebrae está pronto mais uma vez para atender vocês, sempre que vocês precisarem. O Sebrae está cada dia trazendo novos projetos, novos produtos. Vem aí o Mercado Azul, quer dizer, vem aí não, já está aí. Nós vamos ter uma live sobre o Mercado Azul, que é um marketplace que o Sebrae está trazendo aí é gratuito para os empreendedores, para os pequenos negócios, os microempreendedores, os empreendedores dos MEIs. Tá bom, gente? Eu queria agradecer, vai ficar salvo sim. Nós vamos tentar publicar isso no IGTV em breve. Um grande abraço a todos, professor, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, um grande abraço a todos vocês e cuidado com o fluxo de caixa, certo? Então veja, o Sebrae tem forma, tem treinamento de como fazer o fluxo de caixa, como montar, né, seus controles financeiros. Então procura o Sebrae, nós estamos aqui de porta abertas para poder atender você. E outra dica, vamos comprar do pequeno,
certo? Então, vamos Aí, comprar do boa, bem pequeno lembrado, justamente para a gente fazer essa renda circular entre nós. compre do pequeno e compre no bairro, compre na padaria do seu bairro, compre lá no supermercado pequenininho que tem perto do seu bairro. Vamos ajudar o pequeno também. Professor, muito obrigado. Obrigado a todos. Até amanhã na live das 17 horas. Cláusulas trabalhistas. Um Até mais. abraço. Até mais.